Perfeito. Perfeito. Então, agora é conosco. Eu só preciso de um feed rapidinho para saber se vocês estão me ouvindo bem. Dê um alô aí, um sinal de fumaça, digam um sim se estiverem com o microfone ativo, só para eu saber se vocês estão me ouvindo bem ou se eu vou precisar aqui ativar o microfone. Então, a Adriele está ouvindo. Eu também estou ouvindo. Gabriel. João. Perfeito. Bom, então se vocês estiverem me ouvindo da mesma forma que eu escuto vocês, então acredito que o som está aproveitável. Né? Qualquer dúvida, vocês podem sinalizar, eu paro. Né? Se em algum momento ficar impossível, eu posso até instalar aqui o microfone. Isso vai dar muito mais clareza à minha voz, porém, vai pegar também mais o ruído em volta, porque é um microfone condensador. Né? Então vamos lá, gente. Para a gente apresentar a proposta, é bom a gente, então, né, destacar ali os pontos que a gente vai tratar, uma espécie de roteiro. Vai ficar mais ou menos assim. Como na aula passada, na semana passada, né, nós não tivemos essa aula de revisão, ficou para essa semana, então, fazer as revisões que seriam relacionadas com a semana passada, que, nesse caso, diria respeito às 3 primeiras aulas. Então, as 3 primeiras aulas, lá na apostila, é aquela que, na sequência, trata sobre a formação do território, né, de acordo com os ciclos econômicos. Depois vem a formação do Estado e da nação, né, tratando bem ali os conceitos de Estado e nação. E depois, formação de fronteiras e também fusos horários. Então, são essas 3 aulas. Claro que para o pessoal que vai prestar ESA, a segunda aula dessas 3, no caso, a formação do Estado e da nação, é um conteúdo bem secundário, ele é muito pouco cobrado. Na verdade, de 98 para cá, a única vez que a ESA cobrou sobre a formação do Estado brasileiro, ou o desenho do Estado brasileiro, essa é a melhor expressão, foi em 2012 ou 2013, se eu não me engano, perguntando que assinale a alternativa correta. Então, aí estava lá, a federação se compõe de 26 estados, um distrito federal e 0 territórios federais. Questão super fácil, né? Super fácil, mas essa foi a única questão sobre o Estado brasileiro. Lembrando que Estado é o desenho das instituições, né? A tripartição, o que é nação, os poderes políticos de modo que eles se organizam, né? Essas coisas aí. Isso, embora conste no edital da ESA, isso só foi cobrado nessa única ocasião. Então, é um assunto que a gente vai pedir muito pouco, né? A gente não vai enveredar pela questão do Estado, mas a gente vai pincelar na nação, vai também falar sobre as questões de fronteira, fusos horários e também a questão da formação do território. Ok? Então, para começar, sem delongas, né, indo direto ao assunto, eu vou compartilhar com vocês a minha tela. De vez em quando eu volto, mas na maior parte do tempo eu vou ficar com a minha tela sendo compartilhada com vocês, para que vocês possam acompanhar comigo os comentários e a realização dos exercícios que estão na lista que eu enviei para vocês hoje, que eu enviei para a dona Chefa, que certamente repassou a vocês. Então, eu vou estar compartilhando com vocês a minha tela. Vamos cá. E está aqui, a primeira tela que eu quero compartilhar. Certo, ó. Essa daí foi a lista de exercícios que vocês receberam, ok? Tem aí, a primeira questão é uma questão que eu peguei de um concurso, né, de um vestibular, mas a maioria das questões são inéditas, né? Eu formulei para que justamente a gente tivesse a ocasião de despertar em vocês alguma dúvida e também pontuar alguma questão extra que não foi contemplada durante a aula. Então, tá aí, a primeira questão. No Brasil colônia, a pecuária teve um papel decisivo Qual foi o papel da pecuária no Brasil colônia? Aí vocês têm a oportunidade de analisar questão por questão, ou melhor, alternativa por alternativa. E aí eu dou 5 segundos para vocês pensarem. E pronto. A pecuária ela exerceu um papel secundário, vocês devem lembrar disso. O que é um papel secundário? Ela nunca foi o principal protagonista, a pecuária.
Em vários momentos de ciclos econômicos, a pecuária esteve ali apenas ajudando, auxiliando ou se fazendo em cima de uma atividade principal. Então, quando o Brasil Colônia foi inaugurado e o primeiro ciclo econômico rompeu com o açúcar, a pecuária ela foi coadjuvante do açúcar. Depois, quando aconteceu a mineração, sim? Tem um vento atrapalhando o seu áudio. Ah, sim. Como é que ficou agora? Melhorou. Você escutou o que eu falei até o momento em que a pecuária era só coadjuvante, não é isso? Sim. Perfeito. Então, a pecuária sempre foi coadjuvante. Nesse sentido, ela nunca vai ser protagonista. Quando, então, arrebenta ali, quando acontece o ciclo da cana-de-açúcar, ela surge para auxiliar a prática açucareira. Quando começa o ciclo do ouro em Minas Gerais, ela surge, então, para auxiliar no ciclo do ouro. De que modo auxiliar? Fornecendo produtos, fornecendo carne, fornecendo couro, leite, os laticínios, ok? Ou animal para tração, sempre como coadjuvante. Então, vamos às alternativas. A, ocupação das áreas litorâneas. Esse ponto não. Quando o Brasil ele começou a ser explorado pelos colonos portugueses, as áreas litorâneas, por força de lei, foram destinadas ao cultivo de açúcar, porque eram as melhores terras. Então, o litoral nordestino, no comecinho da colonização, vai servir justamente para a atividade dos engenhos, certo? Então, áreas litorâneas, cultivo de açúcar. Não é relacionada à pecuária. Pecuária tem outro, que daqui a pouco eu falo, em outro terreno. B, expulsão dos assalariados do campo. B, essa é uma outra questão que surge muito mais tarde, quando se tem trabalho assalariado no Brasil. Vamos lembrar que durante esse período do cultivo da cana-de-açúcar, o trabalho era escravo, não existia trabalho assalariado no mundo, né, nos moldes modernos como a gente conhece. C, formação e exploração dos minifúndios. Absolutamente. Quando eu digo absolutamente, quero dizer não. A pecuária no Brasil, ela surge associada a latifúndios, assim como a cana-de-açúcar. Né? A atividade demandava grande extensão do território, porque no Brasil, desde sempre, tradicionalmente, a pecuária ela se deu de modo extensivo. Então, a pecuária extensiva é aquela que demanda grandes áreas para que o gado paste livremente. Certo? Então, não foi... Então, a própria pecuária em si já utilizava os latifúndios como sua base produtiva. E a mesma coisa no cultivo da cana-de-açúcar, né? Os plantations, em essência, eram isso. Áreas latifundiárias com base na monocultura e na mão de obra escravizada. Isso eram os plantations. Era nesse modelo que era cultivado o açúcar no Brasil colônia. AD, fixação do escravo na agricultura. Você perceba, né? Como é que a pecuária vai ter o papel de fixar o escravo, né, na agricultura, sendo que a agricultura é uma outra modalidade de produção de alimentos, enquanto a pecuária é produção de alimentos, mas baseado na proteína animal, na criação de animais. Então, é uma coisa que está, né, não relacionada uma com a outra. Então, se a gente elimina todas as alternativas, sobra a última, que é a expansão para o interior. E exatamente esse é o papel da pecuária. Uma vez que as áreas litorâneas foram ocupadas pelo cultivo do açúcar e a pecuária tinha que se estabelecer próximo a essas áreas litorâneas, porém, como nós havíamos dito, né, era uma prática extensiva que pegava grandes propriedades. O que a pecuária fez? A partir daquele limite, quase se aproximando do litoral, para não ficar muito distante das áreas de engenho, e indo mais para o interior, né, na medida que se expandia, a pecuária auxiliou na interiorização do país. A primeira prática econômica a estimular a interiorização do país, ou seja, a entrada cada vez maior, né, de portugueses no coração do Brasil, em direção à parte central, a primeira atividade econômica a estimular esse movimento, esse fenômeno, foi a pecuária. Então, a alternativa é a correta. Até aí, tudo tranquilo, né? Está todo mundo acompanhando? Sim. Perfeito. Vamos então para 2. No século XIX,
3 outras atividades econômicas se tornaram motores da construção do espaço. Dentre essas atividades, temos exceto. Então, todas essas atividades estão corretas, estão espacialmente bem localizadas, corretamente localizadas, mas uma tem que ser incongruente. Então, vamos ter que analisar uma a uma. A primeira diz assim, ó, a cultura do cacau no sul da Bahia. A cultura do cacau, ela vai começar ali justamente nesse período, no século XIX, meados do século XIX. Ela começa um pouco antes do cultivo do café, ou melhor, um pouco depois do cultivo do café, né? Mas a principal função do cacau no Brasil, que foi muito localizado, foi desenvolver a região de Ilhéus, né? A área litorânea ali da Bahia, que fica justamente no sul. Certo? Então, o cacau está relacionado com essa região, o sul da Bahia. Essa região, o sul da Bahia, ficou conhecida nessa época como o Nordeste cacaueiro, dada a produção de cacau ser a principal e promover grande transformação espacial naquela região. Então, essa primeira, perfeita, está correta. A B, a cafeicultura a cafeicultura no Rio de Janeiro e em São Paulo. Vocês sabem que a cafeicultura ela surgiu com muita força na região sudeste, ali no Vale do Paraíba, né? A primeira área que foi bastante dominada aí pelo cultivo de café, inclusive pela pecuária também, pecuária leiteira, né? Foi o Vale do Paraíba, que faz a fronteira entre Rio e São Paulo. E é óbvio, na medida em que o cultivo foi avançando, foi tomando porções desses dois estados. Logo, a B também é uma afirmativa correta. A C, o látex na Amazônia para a fabricação de borracha. É sempre interessante, eu acredito que para o aluno é muito mais difícil fazer uma associação das datas do que do ciclo econômico em si com a região no qual ele aconteceu. Então, sempre encontre uma forma de associar na mente de vocês aí, cria um mnemônico, alguma coisa, para vocês sempre associarem o látex com o café, porque eles aconteceram a compasso, ao mesmo tempo. Enquanto o cultivo de café estava arrebentando na região sudeste, o látex começou a arrebentar na região da Amazônia, certo? Então, eles acontecem a compasso, ao mesmo tempo. Começam juntos, terminam mais ou menos juntos, sendo que o café tem mais sobrevida, né? O café era o principal produto da agroexportação do país. E óbvio, está perfeito o látex na Amazônia para a fabricação de borracha. É desse período aí mesmo, certo? Do século XIX. Lembrando que o século XIX vai ali, né, entre os anos 1800 até 1899. Pensa ali entre 1800 e 1900. Já está bom esse pensamento. A D, a criação de animais silvestres para exportação. Bom, chegamos a uma questão que não tem absolutamente nada a ver com o Brasil colônia ou com o Brasil republicano, na Primeira República, né, o Brasil Império, não tem nada a ver essa atividade aí. Isso tem mais a ver com os problemas em que hoje o Brasil enfrenta no controle da região amazônica e aquilo que o governo tenta, por meio de seus órgãos, né, evitar que aconteça, que é justamente o tráfico de animais. Mas o Brasil nunca se desenvolveu, nunca teve um ciclo econômico com base... Aliás, lugar nenhum no mundo, né, passou por um ciclo econômico que fosse baseado justamente na exportação de animais silvestres. Essa é uma questão absurda. E logo, a gente lê só para desencargos de consciência, que diz assim, todas as afirmativas estão certas. Não estão certas, porque, afinal de contas, a D está errada. Então, todas não estão certas. Logo, você poderia, então, simplesmente marcar deixa eu ver, a questão pede... Pois aí essa questão é meio estranha, porque ela pede para você dizer qual é aquela que não é certa, para identificar a correta, né? Perdão, a errada, para você identificar a questão errada. E nós temos duas erradas. Nós temos a D e nós temos a E. A D é mentirosa e a E porque diz que todas as anteriores são corretas, quando a gente sabe que não é. Então, vocês podem marcar simplesmente as duas questões. Eu nem sei de onde é que eu tirei essa questão aí, né? Mas a ideia é justamente criar polêmica para que, a partir da polêmica, a partir da capacidade de dialogar, de debater a questão, a gente possa aí reforçar aquilo que já foi aprendido e fazer a nossa revisão, certo? Então, nessa questão, a gente pode marcar as duas como erradas, tanto a D quanto a E, o que seria um caso de invalidar a questão, né? Pulamos para 3.
Qual ilha ou arquipélago serviu de marco a partir do qual, a 370 léguas a oeste, passaria um meridiano fazendo divisão entre as terras portuguesas ao oriente, o subcontinente sul-americano e as espanholas ao ocidente? Essa também é questão para memorizar, nem vale o debate que a gente possa fazer em cima disso. E a alternativa, é a D, Cabo Verde. Está meio desconfigurado aí as alternativas, né? As primeiras aqui, Açores, Madeira e Canárias, estou com uns pontinhos pretos em verde letras, mas a ideia é pegar isso daí. Essa ilha é a ilha de Cabo Verde, ela foi o marco para que na época se dividisse ali praticamente metade do mundo entre Espanha e, no caso, Portugal. Ok? Questão 4. Tratado que reuniu as terras do Acre ao domínio territorial brasileiro. É importante também, antes de destacar o tratado em si, falar um pouquinho sobre o contexto. E o contexto foi o seguinte: quando o Brasil enfrentou o surto da borracha, como a gente pode também chamar o ciclo econômico da borracha, muitos nordestinos passavam por um período, né, de extrema pobreza e seca. Então, a exploração dos látex na região amazônica era uma chance de fugir dessa miséria, era uma oportunidade de vida. Aliás, ela acontece, né, pouco antes de, inclusive, o Getúlio lançar ali a Marcha para o Oeste. Na verdade, uns 30 anos antes. Que já mostrava a intenção do país, na mente dos governantes, de migrar para aquela região do país e promover a ocupação ali. E óbvio que o governo, né, promoveu a ida das formas possíveis, com construção de estradas até, dos nordestinos para a região amazônica, para poder fazer a exploração dos seringais. O problema é o seguinte, é que a saída maciça e descoordenada de trabalhadores para a região norte do Brasil, essa invasão da região norte se deu de tal forma, sempre indo ao leste, a oeste, sempre indo ao oeste, em busca de mais e mais seringais, que acabou se invadindo o território da Bolívia, né? E ali, durante 20 anos, brasileiros e bolivianos, nesse caso, soldados bolivianos, se defrontaram, né, num conflito sangrento, que deu aí ocasião a várias mortes, centenas de mortes, e depois de tudo isso, o Barão de Mauá, célebre personagem ali das relações exteriores do Brasil, conseguiu costurar com o governo boliviano um tratado para que aquele território ocupado pelos brasileiros fosse entregue ao Brasil mediante ao pagamento de uma indenização e também alguns retornos, como, por exemplo, a doação de alguns pequenos territórios do qual o Brasil dispunha e também a construção de uma ferrovia, né, que isso, inclusive, na última prova da ESA, caiu, a ferrovia Madeira-Mamoré, que era para ajudar aí a Bolívia a fazer a exportação, o escoamento de seus produtos, né, e acessando ali os portos da região norte-amazônica, ali o Porto de Itaqui, São Luís e demais. Certo? Então, o tratado que fez com que o Acre passasse a pertencer ao Brasil, esse tratado proposto pelo Barão de Mauá, pelo Barão do Rio Branco, aos bolivianos, foi o Tratado de Petrópolis, certo? Essa questão o contexto é muito mais interessante para vocês, inclusive caiu no Enem também, se não me engano, ano passado, ano retrasado, sobre esse acordo entre Brasil e Bolívia para aquisição do Acre, certo? O contexto é mais importante do que o tratado em si, porque o tratado é decoreba, né? A gente sabe mais ou menos o que cada um desses tratados aí significaram, em termos de ganho de território, né? Mas o Tratado de Petrópolis, o contexto é mais importante, ele é mais rico. Vamos para a questão 5. Maior atividade econômica a determinar a imigração forçada de africanos na qualidade de escravos para o Brasil. Essa também é uma questão polêmica, porque a gente sabe que o Brasil passou por 2 surtos econômicos. Na verdade, um foi um surto econômico e o outro pode ser melhor explicado como um ciclo, porque ele foi muito mais duradouro, né? Levou-se aí 200 anos, eu me refiro ao açúcar. O açúcar perdurou por 200 anos, o que fez com que, durante esse período, o Nordeste fosse o coração econômico do país.
Então, o Nordeste comandou a economia nacional durante 200 anos, que foi o período justamente que a cana-de-açúcar permaneceu em alta, né, como uma especiaria muito cobiçada na Europa, muito cara também. E aí, o segundo, que também determinou a vinda maciça de africanos na qualidade de escravos para o Brasil, foi, aí sim, poderíamos considerar um surto, porque ele durou bem menos tempo, né? Ali entre 70 e 100 anos, que foi, no caso, a exploração de ouro, a mineração no Brasil Central. Só que aí não tem mineração, então a questão não oferece nenhuma dúvida, você só pode marcar uma única alternativa, que é a C, cana-de-açúcar, certo? Se tivesse ali o ouro, a gente tinha que pensar em ver ali se tem alguma pegadinha incrustada, mas como não tem ouro, a gente está livre para marcar sem medo de errar a alternativa C. Questão 6. Vamos lá, estamos avançando. Atividade econômica responsável pela criação de Vila Rica. O aluno que é bom em história, aqui nem vai ter nem problema, né? Mas o aluno que tem alguma dificuldade, eu sempre dou esse macete, pense em Vila Rica, pensa com aquilo que no Brasil era associado diretamente à riqueza. Então, o aluno pensa logo em quê? Em ouro, né? Então, Vila Rica está associado com a exploração do ouro no Brasil. Mas não tem exploração de ouro aqui, Ricardo. Tem sim, mas está colocado em termos técnicos, é o extrativismo mineral. Então, extrativismo mineral, que em outras palavras é o garimpo, né? Ou a extração de ouro, certo? Foi a atividade que determinou a formação dessa vila, a Vila Rica, né? Mais tarde, Ouro Preto. E por aí a história segue. Okay? Até que depois Ouro Preto deixou de ser a capital de Minas, passou a ser Belo Horizonte, certo? Mas continua sendo ali uma capital histórica, certo? E até hoje o território se configura dessa forma. Questão 7. Ciclo econômico que determinou a grande multiplicação da população em território brasileiro via ingresso de escravos e a formação das primeiras vilas locais. Vamos dar uma olhada nessa questão aí. O que ela permite a nós pensar um pouco, comentar? Aliás, essa não é uma pergunta retórica, né? Eu estou provocando a vocês, estou abrindo aqui um espaço para que vocês também coloquem alguma observação. O que essa questão permite a gente pensar? Qual vai ser o corajoso ou corajosa que será o primeiro a falar, ou a primeira a falar? Vamos lá, vocês ainda estão comigo, né? Ou todo mundo já foi embora? Professor, Diga. Eu já seria café? Quem está falando comigo? É porque eu não consegui Gabriel. enxergar o nome com esse módulo aqui. Gabriel. Gabriel. Seria café. Vamos lá, o Gabriel já tem uma opinião. Para o Gabriel, poderia ser o café. Quem tem uma opinião diferente do André? Ou quer reforçar a opinião dele? Bom, ninguém vai se manifestar, né? Então, vou comentar apenas a opinião do Gabriel. Gabriel, vamos lá. O que eu posso falar acerca do café? O café, claro, que uma parte inicial do cultivo de café foi realizado por escravos. E note que a questão, ela pede justamente isso, né? Qual foi a atividade que determinou grande entrada de escravos? E há uma questão atrás, na verdade, há 2 questões atrás, eu já havia feito a observação para as 2 atividades que haviam determinado realmente a grande entrada de escravos, que foi o cultivo de açúcar e depois a mineração, né, lá na região das Minas Gerais. Então, você poderia ficar aqui na dúvida entre a alternativa E, na verdade, você não teria dúvida nenhuma. Não pode ser o café. O café, na verdade, Gabriel, ele determinou a grande entrada de imigrantes italianos, né? O trabalho escravo já estava alocado no país quando o café arrebentou. Só para situar a gente aqui historicamente.
a proibição do tráfico negreiro no Brasil aconteceu em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz. De 1850 adiante, não entrava mais escravo no Brasil. Era proibido, o tráfico estava proibido. E o café, o ciclo do café, ele vai acontecer com força ali por volta de 1860, 1870. É o ponto alto do café. Então, não tem como você associar o café com o ingresso de escravos. Mas, no caso da mineração, como a gente havia dito, né, foi o único que sobrou, já que a cana-de-açúcar não está aí, você poderia marcar fazendo aquele raciocínio. Então, pensa assim, a população brasileira ela aumentou muito no período colonial. A população brasileira aumentou muito devido a 2 ciclos econômicos via ingresso de escravos. Então, pela questão do ingresso de escravos, nós estamos falando de imigrantes, porque o escravo não é considerado imigrante, ele é considerado uma mercadoria. Então, a população brasileira teve um período em que cresceu muito pelo ingresso de escravos africanos em 2 momentos específicos, durante o ciclo econômico da cana-de-açúcar e durante a mineração. Ok? Ponto. A gente encerra por aí. As outras atividades não vão determinar ingresso maciço de imigrantes, exceto no caso do café, mais tarde, que é a questão envolvendo aí os italianos. Fechou? Mas gostei da sua iniciativa, Gabriel. Questão 8. Qual dos seguintes elementos citados fez que a atual região sul passasse de um domínio espanhol para um de Portugal? Qual dos seguintes elementos citados fez que a atual região sul passasse de um domínio espanhol para um domínio de Portugal? Essa questão é legal. Qual seria? Acho que é a Adriele. Adriele, é isso? Seu nome é Adriele, né? Eu sei que tem uma aluna aqui com o nome Adriele. Sim. Adriele, você, Adriele, me pareceu ser muito inteligente. Você está escondendo o jogo. Então, queria pedir que você, por favor, compartilhasse um pouco da sua sabedoria conosco. Diga aí o que você acha dessa questão. Professor, eu acho que ela saiu. Ela saiu? Não, voltou. Não, voltou agora. A ligação caiu, me perdoe. Adriele, não fica intimidada não, Adriele. Não, caiu. Se você não quiser responder, pode ficar à Foi vontade. na internet, é por quê, professor? Não faço ideia. Deixa eu ver. Missões e reduções? Missões e reduções? Sim. Então, a Adriele acha que é missões ou reduções. Adriele, você lembra o que são as missões? Ou reduções, tanto faz, é a mesma coisa. Você lembra ou você está chutando? Seja sincero conosco. Seja sincera, perdão. Não, varia. Oi? E aí, Adriele? Você está chutando ou você sabe o que são missões ou reduções? Eu estou chutando, não faço ideia. Não faz ideia. Então, eu já peguei o nome da Adriele, vou ficar no pé da dele até o final, e também já peguei o nome do Gabriel. Gabriel, qual você acha, Gabriel? Você concorda com a Adriele ou você acha que poderia ser uma outra? E qual questão, professor? Na 8? Na questão 8. Essa daí que está... É porque parecem 3 questões na tela, né? Na questão 8. Vamos lá, Gabriel. Pior que eu estou em dúvida entre a B e a... eu estou em dúvida na B. Acho que é a B. Você acha que é B, mas tu também está chutando que nem a Adriele ou tu saca o que são as instâncias? Não, essa vez eu estou chutando. Então, vamos lá. Missões ou reduções eram aquelas espécies de, vamos chamar assim, estabelecimentos de ensino religioso guiados pelos padres jesuítas, certo? É porque não tem eu não posso dizer um tipo de paróquia, um tipo de igreja, porque a comparação seria muito mal, mas foi um estabelecimento religioso, né? Então, por que era religioso? Porque era coordenado por padres jesuítas, mas ele não tinha finalidade simplesmente religiosa.
além de se catequizar os índios, também no entorno desses estabelecimentos, né, que formava-se uma espécie de... Pensa assim numa espécie de monastério, vamos usar o paralelo, um tipo de monastério que tinha ali as áreas de dormir, né, as áreas de recreação, de alimentação e as áreas de ensino, mas também no entorno era utilizado o cultivo de alimentos. E óbvio, né, os índios eram colocados para cultivar alimentos para os padres jesuítas. Então, essas eram as missões ou reduções, ou seja, qual era a missão das reduções? Tinha a missão de reduzir o índio a um papel subserviente. Tenta aí fazer esse paralelo para ver se isso fixa na mente de vocês. Estâncias, Gabriel, era como os sulistas... Adriele, sim? Eu não sei se foi só aqui, mas na metade da A, quando o senhor estava falando, cortou. Assim, fazendo um trocadilho, né, que para vocês lembrarem o que são missões ou reduções. Eu disse assim, que o papel das missões era fazer a redução do índio a um indivíduo subserviente, né, a um mero empregado, a um mero trabalhador dos padres. Os padres, eles exploravam a mão de obra dos indígenas, né? Assim, era uma mão lavando a outra, porque, afinal de contas, quando os portugueses chegaram ao Brasil e se deu ali o cultivo de cana no litoral, ele não foi feito de modo amigável com relação aos índios, foi feito de modo cruel, à base da exterminação mesmo, do extermínio, né? Ou vocês trabalham para nós, depois de feita a apresentação de conhecido a território onde se estava pisando, a ideia foi: ou vocês trabalham para nós e aceitam a catequese e a civilização que está chegando, ou a gente vai, né, simplesmente dizimar vocês daqui. E muitos índios resistiram a isso. E ao resistir, alguns, os sobreviventes, né, ou se deixaram, os que não foram catequizados, fugiram para o interior. A questão é que, mais tarde, os portugueses rumaram para o interior. E ao rumar para o interior, encontraram novas tribos indígenas. E o embate entre essas também se deu a partir do extermínio. Então, foi extermínio atrás de extermínio. Cada passo de interiorização no Brasil foi marcada pelo sangue dos índios que foi deixado pelo caminho. Eles foram simplesmente retirados, removidos do território que ocupavam. E a existência, no caso das missões, elas, nesse aspecto, prestaram uma espécie de favor aos índios, porque onde é que elas aconteciam além do sul do Brasil? Elas também aconteciam lá na região norte. As missões eram usadas pelos padres jesuítas para que os índios explorassem as drogas do sertão, porque eram quem tinham conhecimento da mata, e esses índios sabiam onde ficavam essas drogas do sertão, né, faziam extração disso para os padres jesuítas, que comercializavam com os europeus. Né? Então, os padres jesuítas ficaram com as glórias do comércio das drogas do sertão. Em compensação, o que eles faziam? Protegiam os indígenas. Então, aqueles índios que estavam com eles nas missões, nas reduções, eram protegidos do avanço dos bandeirantes e de outros aventureiros. Não poderiam ser exterminados, nem apresados, nem feitos escravos. Né? Mas, fora das missões e reduções, todo índio que era encontrado no caminho, pela marcha dos bandeirantes, né, era feito escravo ou era morto, sumariamente. Então, as missões e reduções, é óbvio, né? É um projeto de dominação da Igreja Católica, que foi trazida para o Brasil pelos portugueses, mas ela ali prestou sua cota social e humanitária aos indígenas, nesse aspecto aí. A questão das estâncias era um outro nome pelo qual as fazendas eram chamadas. Então, na região nordeste do Brasil, fazenda era chamada de curral, e na região sul do Brasil, fazenda era chamada de estância. Só que essas estâncias passaram a ser assim chamadas quando as fazendas foram inauguradas lá na região sul do Brasil. Acontece que as fazendas foram inauguradas somente depois que Portugal tomou a região sul da Espanha. Portugal tomou a região sul da Espanha e trouxe um monte de habitantes dos Açores, né, que é aquele conjunto de ilhas ali no Atlântico, que também era colônia de Portugal, e enviou para a região sul. Então, esses açorianos, achando ali um ambiente muito propício para a pecuária, ali na região na região sul do estado do Rio Grande do Sul, o atual estado do Rio Grande do Sul, implantaram ali as primeiras fazendas pecuaristas, ou seja, chamadas de estâncias. Então, isso só acontece com os portugueses. Durante o período dos espanhóis, não eram as estâncias, mas eram as missões e reduções. Os padres jesuítas espanhóis estavam lá para poder
catequizar os índios e adquirir o conhecimento e também, obviamente, marcar aquele território como um protetorado, uma extensão da área da Espanha. Então, no chute, a nossa amiga Adriele conseguiu acertar. Na 8, a alternativa é a A. Era assim que era configurado o espaço geográfico da região sul antes de passar ao controle de Portugal. Era ali dominado por missões e reduções. Já expliquei o que seriam cada um, qual seria o papel desses estabelecimentos. Então, alternativa A. Na 9, produto que a contar da segunda metade do século XIX muda de deficitária para superavitária a balança comercial brasileira e amplia o mercado consumidor interno por se dar num contexto de trabalho assalariado. Então, perceba, essa atividade, vocês podem pegar vários pontos dessa questão aqui. Você pode pegar o contexto assalariado. Quando no Brasil começa a haver trabalho assalariado? Quando termina a escravidão, em 1888. Data muito fácil para se gravar, 1.888, né, 1888. Então, a partir dali, acontece o quê? Acontece a formação de trabalhos assalariados, com os imigrantes italianos vindo trabalhar ali nos cafezais. Bom, então já dei a resposta. A alternativa é a B, a alternativa B, café. O café é muito importante, porque ele faz justamente esse processo com a balança comercial do Brasil. O que é a balança comercial? Já que ninguém se interessou por perguntar, eu vou falar, mesmo sem ninguém perguntar. Balança comercial. Pensa assim, quando você tem a sua casa e seu orçamento, você precisa controlar seu orçamento para manter bem sua casa. E se você quiser crescer, construir patrimônio, você precisa equilibrar suas contas. Olha só o que eu disse, equilibrar suas contas. Dá a impressão que você está colocando suas contas ali numa balança, ou seja, quanto eu ganho, qual é a minha receita e quanto eu gasto, né? Qual é a minha despesa. A mesma coisa acontece com um país. Um país ele tem que manter o equilíbrio entre aquilo que ele importa, ou seja, compra, e aquilo que ele exporta, isto é, aquilo que ele vende. O Brasil, ele vinha de décadas e décadas e décadas e muito tempo de balança comercial deficitária. Aliás, de séculos de balança comercial deficitária. O que é isso? O Brasil importava muito mais do que exportava. O Brasil poderia exportar mais em peso, mas em valor, o Brasil perdia. A exportação era menor, porque o Brasil vendia produtos de baixo valor agregado, produtos agropecuários, café, açúcar. Mas o Brasil comprava máquinas, produtos manufaturados, então pagava mais caro, gastava muito mais. Essa é uma situação que faz com que o país fique preso no subdesenvolvimento. Nenhum país consegue se desenvolver se ele se mantém refém dessa situação de balança comercial deficitária. Vende produtinhos baratos e compra produtos caros. Então, você não tem como reordenar as dívidas públicas do governo e do Estado e, portanto, você não se desenvolve. Fica para sempre numa situação de subdesenvolvimento. E percebe, então, como o café foi importante para o Brasil, porque o café é um marco. Foi um produto que foi muito comprado no mercado internacional, embora não fosse de alto valor agregado, matéria-prima agrícola, né, commodity agrícola, mas ainda assim a venda era tamanha, que conseguiu fazer com que o Brasil colocasse a sua balança comercial numa situação favorável, ou seja, tornasse sua balança comercial superavitária em vez de deficitária. E foi óbvio, o café que determinou com que sobrassem capitais no país, olha o que eu estou dizendo, hein? Sobrassem capitais, ou seja, dinheiro, estava entrando mais dinheiro do que saindo, então começou a sobrar dinheiro no país, que foi no momento posterior utilizado para industrialização. Então, o café é o produto-chave que vai fazer com que o Brasil depois se modernize, certo? De modo indireto, é claro, mas é o café. Tudo começa com o café. O processo de modernização do país tem sua origem no café. Questão 10. Produto que, com a segunda Revolução Industrial, promove um segundo surto de ocupação regional e, de tabela, contribui para a ampliação territorial nacional. Dos produtos que eu citei aí, o único produto, preste atenção, que vai ter 2 surtos, ou seja, ele vem no primeiro momento, aí dá uma parada ali, depois de 10, 15 anos ele volta de novo, é o látex, ok? É o látex. Ele começa ali junto no período do ciclo do café
Ele ganha força porque era o período da segunda Revolução Industrial, e na segunda Revolução Industrial o produto-chave era o carro. E óbvio, né, carro tem pneus, e pneus são feitos de borracha, então o látex começou a ser muito demandado. Óbvio, né, o látex ele é extraído da seringueira, que é uma árvore típica da Amazônia, é a Herbias brasiliensis, então só era encontrado no Brasil. Então, isso começou a fazer com que a região fosse muito explorada. Aí teve um momento, passou-se por um momento no início do século XX, em que os ingleses conseguiram pegar algumas mudinhas, né, de seringueira ali na região amazônica e levaram para plantar nas suas colônias na Ásia, que também tinha um clima tropical e, portanto, floresta tropical. Óbvio que a seringueira cresceu lá com uma maravilha, estava adaptada ao clima e ao solo. E aí, o que aconteceu? As demandas que haviam sobre a seringueira da região norte do Brasil foram diminuídas e os ingleses começaram a usar, os ingleses eram mais avançados na Revolução Industrial, usaram o látex vindo da sua próprias colônias, certo? Isso fez com que o látex no Brasil perdesse aí força, que só retomou depois, quando aconteceu a Primeira Guerra Mundial, que paralisou o comércio lá no hemisfério norte, nesses países envolvidos na guerra. Então, a demanda mundial dos países que não estavam envolvidos na guerra se voltou para o Brasil. Então, o látex, só expliquei esse contexto para vocês saberem por que houve dois surtos. Veio no primeiro momento com força e parou. Aí depois veio um segundo momento também com força, até que parou de vez, né? E hoje a gente não tem tanta pressão sobre o látex porque existem os produtos sintéticos, né? Então, hoje você tem borracha sintética, ela independe do látex. Mas alguns produtos ainda utilizam o látex original e é por isso que até hoje ele é explorado, não com a mesma fome, com a mesma gana daquela época, início do século XX, finalzinho do século XIX. Questão 11. Foi a principal atividade de subsistência no Brasil pré-colonial. Está se falando do ou da principal atividade de subsistência. Essa é uma palavra-chave, hein? Subsistência. O que é subsistência? É aquilo que você, em termos de agricultura, é aquilo que você planta apenas para que você não morra de fome. Você não vai explorar economicamente aquilo ali, vender e aumentar a produção e tal. Não, você usa para a sua sobrevivência. Uma outra palavra-chave é Brasil pré-colonial. Estamos falando de antes da chegada dos portugueses. Então, qual era a atividade que se praticava apenas para a sobrevivência antes dos portugueses chegarem aqui no Brasil? Se praticava aqui no Brasil. Bom, havia aqui no Brasil os índios. E o que os índios faziam, então? Os índios praticavam a pecuária? Claro que não. Os índios praticavam o extrativismo? Aí depende do tipo de extrativismo que a gente está falando. Tem o extrativismo animal, o extrativismo mineral, o extrativismo vegetal. Aí não especifica. Mas se fosse extrativismo vegetal, perfeito. Se fosse extrativismo animal, perfeito, porque aí seria caça. Poderia ser essa, mas não está especificando. A gente continua, então. Olha, C, mineração. Bom, índio fazendo mineração, não dá para acreditar. Olha, D, coivara. E olha, sambaquis. Vamos lá. Sambaquis, em geografia, é como a gente chama o espaço ocupado pelos índios que habitavam no litoral. Alguns índios que viveram no Brasil antes da chegada dos portugueses, eles viviam no litoral, eles não eram povos da floresta, não viviam como os outros povos, né, que ficavam migrando de tempos em tempos no interior da floresta. Eles habitavam o litoral e eram, portanto, mais sedentários. E a base alimentar deles eram os crustáceos, peixes. Eles se alimentavam, obviamente, daquilo que estava à disposição deles ali na beira da praia. E ao fazerem isso, ao se alimentarem de crustáceos e tudo mais, né, de ostras, essas conchas que eles iam adquirindo, né, ao longo da sua alimentação, claro, você não come concha, mas você come um miolo. Essas conchas eram abandonadas exatamente ali na linha do litoral, formando então verdadeiras montanhas, né, de carapaças e de conchas desses animais aí, marinhos. E aí a consequência é que hoje, né, nas escavações arqueológicas do litoral, se sabe que existiam essas áreas e essas áreas ganharam o nome de sambaquis. Então, sambaquis não é uma atividade, sambaquis é como nós chamamos esses vestígios no litoral da existência de povos indígenas que habitaram ali. Logo, sobrou para a gente coivara. O que é coivara? Coivara é um tipo de agricultura muito rudimentar, ou seja, os índios já praticavam a agricultura rudimentar antes da chegada dos europeus em território brasileiro, certo? Então, a coivara é essa atividade. 11, alternativa D. Vamos para 12.
Das alternativas econômicas a seguir, destaque a única não coincidente com o período colonial brasileiro. A única que foge ao período colonial brasileiro. Vamos lembrar de onde, quando a quando. O Brasil colônia começa ali, né, basicamente. A gente pode arredondar, né? Vamos começar ali, então, por 1500, e a gente pode ir até o período de 1822. A chegada da família real no Brasil marca, então, o fim do Brasil colônia. Então, durante esse período que a gente determinou, esse período aí de 300 e pouquinhos anos, qual foi a atividade que não se encaixa ali? Ela só pode, então, ter sido praticada depois da colônia, no período imperial ou no período republicano. A gente sabe que a extração de borracha, que nós acabamos de falar agora, ela foi determinada pela Segunda Revolução Industrial, ela vai ali de 1850 adiante, né, 1860, 1870. Isso é fora do período colonial. Então, você já pode marcar logo de cara. Você sabe que a pecuária, né, ela é do período colonial, ela começa lá. Você sabe que a C, plantations, era como a gente chamava os grandes engenhos, né? Então, produção de açúcar, era do período colonial. Olha, garimpo de ouro e diamante também aconteceu no período colonial. 1680 foi descoberto ouro ali na região das Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Então, isso é período colonial. E aí nenhuma das respostas anteriores. Não, porque tem a alternativa A, extração de látex. Então, ela é a resposta correta. 12, alternativa A. Questão 13. Maior item da pauta de exportação do Brasil imperial e responsável por integrar o país ao comércio internacional. Maior item da pauta de exportação do Brasil imperial. Acabei de falar, pensa ali, de 1822 até 1889, quando o Brasil foi declarado república. Qual foi o maior item da pauta de exportação? O produto que o Brasil mais exportava, o produto que permitiu ao Brasil se modernizar. Mata essa no peito e chuta aí, o Gabriel ou Adriele. Café, essa foi fácil, tranquila. Vamos para 14. Forma de organização. Agora vocês vão perceber que as questões vão começar a se repetir, né? É mais para memorizar, porque o principal discurso eu já fiz, né? Que foi aquela estrutura toda. Agora, quanto mais você vai fazendo essas questões, mais vai reconhecendo os padrões, mais vai ficando fácil, mais vai ficando rápido. Até que daqui a pouco o tema começa a mudar, porque a gente vai pegar algumas questões que tratam de outros temas. Aí vamos ter que também desacelerar. Mas, nesse momento, vamos acelerar um pouquinho, para dar tempo da gente tocar em todos os assuntos. 14. Forma de organização do espaço geográfico brasileiro garantidor da posse da atual região sul ao Brasil. Então, qual foi a organização, ou seja, o modo como o espaço foi organizado, a prática econômica ali realizada, que permitiu ao Brasil garantir a região sul? A gente sabe que quem deu a região sul ao Brasil foi a ação dos bandeirantes. A ação dos bandeirantes. Esses caras, eles desrespeitaram a linha do Tratado de Tordesilhas e invadiram a parte espanhola. Claro que a Espanha não deu muita atenção, porque nesse período acontecia a União Ibérica. Então, Portugal e Espanha eram um apêndice um do outro. Ou melhor, né? Portugal era um apêndice da Espanha. Né? Estavam unidos pelo reino. E depois que a União Ibérica terminou, aí a questão já estava muito polêmica para se resolver só com uma canetada. Os bandeirantes já estavam dentro do território espanhol, além da linha de Tordesilhas. A questão é que, uma vez tomado pelos bandeirantes em nome da coroa portuguesa, o território sul, o que eles fizeram ali para garantir que os espanhóis não voltassem? E eu já havia comentado isso naquela hora com o Gabriel, se eu não me engano, que estâncias era o nome das fazendas no período colonial que eram formadas ali na região sul do Brasil. Currais eram como se chamavam as fazendas no norte, nordeste, nesse caso. E estâncias eram como se chamavam as fazendas na região sul. Então, a resposta é essa daí, né? Os portugueses, na verdade, os açorianos, né, colonos portugueses, quando se estabeleceram naquela região, após a remoção dos jesuítas por parte dos bandeirantes, fizeram o quê? Fizeram ali as estâncias, ou seja, fazendas para criar gado. A criação de gado ali na região sul do Rio Grande do Sul, nos Pampas gaúchos, é tradicionalíssima, é muito antiga, certo? Então, essa é a resposta. 15. Destaque a afirmativa correta. O Brasil foi uma colônia de povoamento explorado a partir do litoral.
O Brasil não foi uma colônia de povoamento, foi uma colônia de exploração. Está errada. Olha, B, a religião protestante ditava as relações e a fé no âmbito da colônia. Não, no Brasil, a religião introduzida junto com os colonos foi o catolicismo. C, o fracasso das capitanias na ocupação inicial deu vez à política das Seis Marias. Essa daqui parece boa, hein? Vou pular para D, então. Fiquei na dúvida, não sei, fiquei na dúvida. A D, os portugueses foram quem introduziram as aldeias como organização do espaço geográfico tradicional brasileiro. Bom, a gente sabe que os índios viviam em tribos, e a gente pode chamar também os tribos de aldeias indígenas. Então, a tribo eram as pessoas e aldeias eram as habitações, o conjunto de habitações. Então, não foram os portugueses que introduziram as aldeias. Os índios já viviam em aldeias. E todas as afirmativas acima estão corretas. Não, acabamos de falar um monte de alternativa errada. E eu só pulei uma que eu fiquei na dúvida, né, que é a questão C. Mas agora eu vou voltar para ela. Ó. O fracasso das capitanias na ocupação inicial. Então, para dizer que essa questão está certa, temos primeiro que admitir que realmente as capitanias fracassaram. O Brasil foi, ali a partir de 1532, dividido em capitanias. E essas capitanias não deram certo. Posso afirmar isso? Posso, perfeitamente. As únicas duas capitanias que deram certo, e a galera que vai fazer asa já está carimbada nisso daí, é a capitania de São Vicente e de Pernambuco. Poxa, né? De mais de 10 capitanias, apenas 2 deram certo, então eu posso dizer que o sistema de dividir e ocupar o território a partir de capitanias fracassou, e de fato fracassou. E quem veio no lugar das capitanias, qual foi a divisão territorial seguinte, que chegou após as capitanias? Foram as Seis Marias, certo? Também um outro sistema de divisão de terras também que priorizava quem tinha posses e também dando a essas pessoas grandes propriedades. A base latifundiária do Brasil é explicada historicamente. Né? Por que existe tanta concentração de terra no Brasil? Você tem que voltar lá para a colônia para explicar por que existe hoje tão poucas pessoas com tantas terras, certo? E muitas pessoas com poucas terras. Questão 16. Aí tem duas aqui, a questão da SFSEX, que é uma banca militar também, só que eu acho que é para a área de saúde, se eu não me engano. Mas eu achei interessante. Olha aí. Marque a alternativa correta sobre qual fator teve papel importante no processo de interiorização do povoamento no Brasil entre os séculos 17 e 19. Entre os séculos 17 e 19, vocês já sabem, né? A gente pode citar ali a mineração, a descoberta de ouro nas Minas Gerais. Portanto, é a alternativa C, a mineração no interior e a criação de gados nas... Olha, ainda colocou os gados, né, de brinde, que foi a primeira interiorização que aconteceu. A primeira interiorização do Brasil se dá a partir da pecuária e o segundo surto de interiorização se dá a partir da exploração do ouro, a mineração. E a questão coloca os dois aí, perfeito, não tem nem o que discutir. Olha 17. Marca a alternativa correta. Sobre a estrutura fundiária do Brasil. Aquilo que nós falamos há 2 questões atrás, hein? A estrutura fundiária, ou seja, como é que as terras no Brasil estão distribuídas. Olha, as capitanias hereditárias e as Seis Marias estão na origem estrutural de grande parte dos latifúndios. Pronto, nem preciso ler o resto. Certíssimo essa questão aí, alternativa A, na 17. 18. Pessoal, eu estou correndo um pouquinho, porque são 53 questões e já se passaram 1 hora, e eu só cheguei eu estou agora na 18, tá? Então estou correndo um pouquinho. Mas se ficar estranho para alguém conseguir acompanhar, só dá um alô que eu dou uma freada. Por enquanto estou avançando. O objetivo é que a gente consiga fazer tudo aí e sanar algumas dúvidas, fazer com que pinte novas dúvidas para que a gente as sane também. Olha a 18. Dentre os fatores que diferenciam a região sul das demais regiões brasileiras, destaca-se: quais são os fatores que diferenciam a região sul das outras regiões? O que tem na região sul? Alternativa A, a monocultura da cana-de-açúcar. Pelo amor, né? Pelo amor. A monocultura da cana-de-açúcar foi um traço característico na formação do espaço nordestino. B, predomínio da população branca de origem europeia. Bateu. Essa aí é a resposta. Vamos ver se as outras oferecem alguma dúvida para a gente. C, o clima quente e úmido do tipo equatorial. Não, lá o clima é subtropical, na região sul.
D, os prolongados períodos de seca. Não, lá praticamente chove um ano inteiro, e os períodos de seca se resumem ali a um mês e meio, às vezes 2, mas a chuva é bem distribuída. O predomínio das atividades extrativistas vegetais. Não, o predomínio dessas atividades acontece na região Nordeste, mais propriamente dito, na sub-região chamada Meio Norte, ok? Então, ficamos lá realmente com a questão, deixa eu ver, B, 18B. Aí pula para 20, né? Não tem a 19, não. A contribuição dos bandeirantes para o povoamento do sul brasileiro ficou restrita principalmente. O que eu falei? Que os bandeirantes foram os caras que tiveram peito para poder atravessar a linha do Tratado de Tordesilhas, invadindo o espaço espanhol. No que diz respeito à região sul, porque eles não foram só para a região sul, eles foram para centro-oeste, eles foram para a região norte, mas no que diz respeito à região sul, que é o que a questão quer saber, coube a eles simplesmente fazer a expulsão dos jesuítas, destruir as missões ou reduções, aí você que escolhe como é que você vai chamar esses estabelecimentos, e, obviamente, apresar alguns índios. Ou seja, esses caras conheciam aquela região muito bem. Então, a contribuição deles, né, no povoamento da região sul do Brasil simplesmente se deu à questão da alternativa D, ao conhecimento geográfico da região. Eles simplesmente conheciam muito bem a região sul, certo? E aí, obviamente, serviu de base para que a coroa mandasse ali novos colonos para aquela região ali do Brasil, que se tornou do Brasil a partir de então, né, do Tratado de Madrid. A 21. Não é característico da pecuária da região sul. Essa questão, ela até é mais recente, né? Eu tratei ela numa aula sobre agroindústria do Brasil. Deve ter ido lá para o YouTube, se não me engano, umas 2 ou 3 semanas atrás. A gente sabe que a região sul do Brasil, ela se destaca na produção de carne, né? Você tem ali a criação de ovelhas, que é muito concentrada na região sul. Eu até peço lá na aula, na videoaula, para vocês associarem aquela lã, né, que a ovelha usa como se fosse uma espécie de agasalho, porque ela está adaptada a lugares frios. Então, a lã é uma proteção. Tanto é que quando se tira a lã da ovelha, ela treme pra caramba, né? Todo mundo já viu essa filmagem, essa imagem em algum lugar. Então, os bovinos também, você tem grande produção de bovinos na região sul, de suínos e de aves. Então, os caprinos, né, são os únicos que são concentrados na região nordeste do Brasil, no clima semiárido. Então, esse é o único que não faz parte, ou seja, não é característico. 21, alternativa C. 22. As diferenças de densidades demográficas registradas na região sul são explicadas. Por que a densidade demográfica na região sul ela é diferente se comparada com as outras densidades demográficas do Brasil? Por exemplo, da região norte, por exemplo, da região centro-oeste, que são áreas que têm baixa densidade demográfica. Na região sul tem muita densidade demográfica. Para explicar essa região, deixa eu só... A gente vai ter uma... Eu acho que a gente vai ter uma aula ainda lançada no YouTube explicando isso, mas eu vou antecipar alguma coisa aqui, porque faz parte da formação do território brasileiro. Quando os sulistas chegaram na região sul, olha a besteira que eu falei, quando os sulistas chegaram na região sul, né, quando os colonos chegaram à região sul, e esses colonos, poucos foram de origem portuguesa, né, a maioria foi de origem alemã e italiana, eles chegaram na condição não de grandes proprietários, eles chegaram na condição de miseráveis, gente que estava tentando refazer suas vidas, porque na Europa havia um grande período de seca, de fome, de batalhas, pestes. Então, a vinda para o Brasil representava o refazimento da vida, um recomeço. Então, eles não chegaram aqui pegando grandes propriedades rurais, na ganância. Não, eles dividiram pequenos loteamentos. Então, a região sul, a colonização da região sul se deu a partir de pequenos loteamentos, né? Uma justa distribuição de terras entre os colonos para que eles plantassem ali e realizassem suas atividades de acordo com suas habilidades. Né? Então, eles praticavam ali plantando vários alimentos, plantando uva, plantando trigo, o que quer que fosse, né? Nos seus minifúndios, nas suas áreas pequenas. Isso vai fazer com que você não tenha grandes fazendas na região, pelo menos no momento de ocupação inicial. Né? As fazendas eram pequenas fazendas. Se plantava vários itens agrícolas ali. Então, a gente pode chamar de minifúndios policultores, minifúndios que praticavam a policultura. Logo, vamos lá às alternativas. A, pela estrutura fundiária e pelos tipos de sistemas agrícolas.
pela estrutura fundiária e pelos tipos de sistemas agrícolas. Está meio genérico, não está especificando, mas poderia ser a estrutura fundiária, ou seja, ela com base em minifúndios, e o tipo de sistema agrícola, ou seja, plantavam vários alimentos, né, faz com que a densidade demográfica da região sul, no começo da ocupação, vai se acelerando, vai se acentuando. É muita pessoa por quilômetro quadrado, diferente do centro-oeste, né, e do norte, que é poucas pessoas por quilômetro quadrado, são áreas mais espaçadas. É muito interessante, deixa eu tocar aqui um ponto a vocês, porque pode ser que isso salve vocês em algum momento, aí, numa questão difícil aí de alguma banca. A gente tem duas formas pelas quais a gente pode tentar resolver as questões. Uma é a gente pegando a teoria. Quando você pega a teoria, ou melhor, a máxima que explica grande parte da situação, você pegando essa máxima, você consegue encaixar ela no caso e resolver a questão encaixando a máxima, ou seja, o enunciado, a frase-chave, dentro do caso específico. E você responde. A outra, você lê muito e conseguir gravar tudo o que acontece, né, para poder reconhecer cada caso específico. Essa segunda alternativa seria muito cansativa. Então, eu recomendo que vocês gravem as máximas. Então, qual é a máxima em termos de ocupação quando a gente fala da região sul? A região sul ela foi colonizada a partir de minifúndios, foi bem distribuída aquelas territórias para várias famílias imigrantes, e onde eles plantavam nesses minifúndios vários alimentos. Então, são minifúndios policultores. Quando a gente fala da região centro-oeste, por exemplo, e mesmo também do interior do Nordeste, a repartição de terras foi mais injusta e aconteceu uma maior concentração de terras, ou seja, grandes latifúndios. E nesses latifúndios se plantava ou se cultivava um gênero agrícola, especificamente. Ou seja, são latifúndios monocultores. Então, olha só que coisa engraçada. Onde aconteceu a concentração de terra, ou seja, a formação de latifúndios de imensas terras, nessas imensas terras, nessa área específica recortada, houve a monocultura, ou seja, o cultivo de um alimento, era o principal destaque. Onde aconteceu os minifúndios, ou seja, áreas repartidas muito picotadas, né, com um monte de pequenas propriedades para várias famílias, nessas pequenas propriedades acontecia uma policultura, ou seja, mais de uma cultura. Parece que não faz sentido, porque deveria ser o contrário. Se eu tenho uma área pequena, vou plantar só uma coisa nessa área. Se eu tenho uma área grande, posso plantar várias coisas. Mas no Brasil é o contrário. Nas áreas grandes, latifúndios, plantava-se só uma coisa. E nas áreas pequenas, os minifúndios, plantava-se várias coisas. Certo? Então, se você grava isso, isso em algum momento pode te ajudar. Então, na região centro-oeste, na região nordeste, a ocupação ela se dá a partir de latifúndios monocultores na maioria dos casos. E na região sul, a ocupação se dá a partir de minifúndios policultores na maioria dos casos. É o primeiro sistema de ocupação. Então, na 22, você pode marcar aí a questão A. Pulando para 23. Geografia da região sul do Brasil. As regiões destacadas no mapa a seguir correspondem às principais áreas de que... Percebam aí que a região está marcando a parte sul do Rio Grande do Sul, né? Isso aí é a pontinha do mapa, a parte sul do Rio Grande do Sul. Lembra que eu falei lá, né? Quando os primeiros colonos enviados por Portugal chegaram ali, viram uma área propícia para a pecuária. E aí você também vê algumas outras manchas que pegam ali Santa Catarina e também pega o Paraná, mas notadamente perceba a mancha, como é muito maior no Rio Grande do Sul, que é o maior estado ali produtor de gado da região, certo? Então, alternativa C na 23. Questão 24. Também a mesma coisa, né, sobre a região sul. A área assinalada no mapa pode ser definida como, perceba que pega ali praticamente toda a região sul. O que a gente pode dizer dessa área? Alternativa A, pouquíssimo povoada. Eu nem vou terminar de ler. Eu posso dizer que ela é pouquíssimo povoada? O que é o povoado? O povoado é uma área que tem... pouco povoado, nesse caso, é uma área que tem baixa densidade demográfica. Muito povoada é uma área que tem alta densidade demográfica. Acabei de falar que a colonização da região sul se deu a partir de minifúndios, onde, né, várias famílias foram se estabelecendo. Então, se você pega uma área de terra e você divide ela em pequenas parcelas, você vai favorecer o quê? A grande densidade demográfica. É diferente do que aconteceu no centro-oeste, né? Você pega ali imensas parcelas de terra e mal divide elas, concentra essa imensa propriedade, essa imensa área de terra nas mãos de poucos. Você então acaba favorecendo a baixa densidade demográfica, o baixo povoamento. No caso da região sul, não, foi o contrário. Então, a alternativa A está errada. Olha B,
pouco povoada, nem vou terminar de ler também, está errado. Olha, C, de agropecuária tradicional. Opa, me agradou, vou continuar lendo. Mas com algumas grandes cidades, algumas grandes cidades. Esse aqui é algum ponto que dá para polemizar. Vou deixar essa C em stand. Olha, D, de acentuada industrialização e urbanização. Na verdade, a região sul do Brasil é a terceira mais urbanizada. Vem a sudeste primeiro, depois centro-oeste e depois a região sul. Então, eu não posso chamá-la de intensamente urbanizada, porque a diferença entre ela e a região sudeste é muito grande, certo? A região sul tem 85% de taxa de urbanização e a região sudeste, 93%. Então, tem uma diferença acentuada. Agora, olha, de agropecuária moderna, com cidades de porte médio e agroindústrias. Então, percebam aí, eu tenho entre a C e entre a E, que estão bem legais. Então, qual que eu vou usar para poder decidir qual é a alternativa correta? Voltando para a C, de agropecuária tradicional. Eu posso defender que a região sul ela é uma área de agropecuária tradicional, porque, afinal de contas, né, a pecuária começou a se instalar na região naquele período que a gente havia falado, né, a partir ali do século XVIII. Isso, se você conta de lá para cá, você pode caracterizar a atividade como tradicional, além também do cultivo de uva, né, de trigo, de outros alimentos ali naquela região. Mas só que está dizendo com algumas grandes cidades. Você tem que pressupor que existem algumas grandes cidades. E ali o padrão de urbanização da região sul, ela não está pautada em grandes cidades, mas sim em médias cidades. São cidades, né, cidades de porte médio, porém várias delas. Em vez de você ter ali, né, muitas pequenas cidades e algumas grandes cidades, como é o que acontece em outros lugares, em outras regiões do Brasil, você tem quase que uma uniformidade, um padrão de cidades médias, com bastante cidades de porte médio. E óbvio que a gente sabe agroindústrias, né? A Sadia, a Perdigão, a JBS, são frigoríficos que estão ali instalados naquela região. Então, os grandes frigoríficos do Brasil estão ali situados na região sul. Portanto, né, dentre todas essas questões que a gente destacou, a gente pode marcar a alternativa E como a correta. 25. Povoamento misto. Opa, já começou a ficar estranho. Porém, com forte influência italiana e alemã. Opa, já começou a ficar legal. Policultura, aí, dentre os gêneros agrícolas, tem batata, milho, arroz, mandioca, fumo. Importante é também a pecuária suína. Já está ficando mais fácil, hein? As maiores cidades apresentam-se fortemente industrializadas. Em sua porção sul, a extração do carvão. Que sub-região do sul do Brasil apresenta estas características? O cinturão carbonífero é uma área rica em carvão que fica na fronteira entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Se fica na fronteira entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, significa que ele pega o norte do Rio Grande do Sul e o sul de Santa Catarina. Olha o que a questão está dizendo aí, que as maiores, deixa eu ver aqui, em sua porção sul, olha lá, na última frase, em sua porção sul, a extração de carvão. Poxa, se o cinturão carbonífero pega o norte do Rio Grande do Sul e o sul de Santa Catarina, já que ele está na fronteira entre os dois estados, então essa porção sul de que fala o enunciado só pode se referir a Santa Catarina. Qual é a questão que faz ali referência a Santa Catarina? A alternativa é encosta catarinense, certo? Fechou a questão. Perceba, né, que ela é uma questão que é para ser difícil, uma questão de ingresso a uma universidade particular bem conhecida, né, mas você consegue, com um detalhe ou outro, focar na resolução da questão. Um detalhe ou outro que você conhece do enunciado. 26. Aí está uma questão bem difícil. A área conhecida como de colonização no Rio Grande do Sul é caracterizada pela existência de pequenas propriedades cuidadas por colonos europeus e seus descendentes, que se dedicaram a um tipo especial de cultivo, que logo deu origem a pequenas cantinas que passaram a industrializar a produção agrícola. Devido à grande aceitação do produto, a matéria-prima passou a ser produzida também em grandes propriedades monocultoras. Várias empresas, inclusive multinacionais, vêm se instalando na região e, além de abastecerem o mercado interno brasileiro, têm atendido também
à exportação. Assinale a alternativa que contém o principal tipo de imigrante e o tipo de cultivo que originou a indústria típica da área. Então, fala aí, sobre um dos produtos que deu origem aí à colonização da região do Rio Grande do Sul, né, parte do Rio Grande do Sul. Fala aí sobre os caras aí uns caras que vieram de algum lugar da Europa e plantaram essa coisa que ficou bastante famosa. Essa coisa que é bastante famosa, né, nem vou fazer muito drama, são os vinhedos, áreas de cultivo de uva para a produção de vinho. Poxa, se você sabe disso, nem precisa pensar muito. Então, os caras de que falam o texto enunciado só podem ser os italianos, né? Você nem tem dúvida aí. Será que é o alemão? Será que não tem dúvida, porque a única que associa uva a alguém é a alternativa né? Nenhuma outra associa uva, certo? Questão 26. Considere os textos apresentados abaixo e vamos embora. Região 1. A década de 70 marca uma profunda transformação das estruturas de pequenas propriedades familiares em função tanto do esgotamento dos espaços rurais pioneiros, já inteiramente ocupados, quanto da forte concentração da propriedade da terra ocorrida com o avanço das áreas sojicultoras altamente mecanizadas. Deixa eu explicar isso aqui a vocês. Como eu disse a vocês, a região sul, no seu processo tradicional de colonização, ela foi bem dividida. Houve uma boa distribuição de terras, né, com várias pequenas propriedades distribuídas entre as famílias alemãs e italianas. Acontece que, com o passar do tempo, percebam aí a chegada de outras pessoas e tudo mais, você não tinha outras terras para ocupar para o cultivo da agropecuária, né, para o trato da agropecuária. Então, aconteceu na região um avanço da monocultura, ou seja, da cultura de soja, baseada em latifúndios, em agricultura mecanizada, a partir da década de 70 isso aconteceu. E o que vai acontecer? Esse produtor rural latifundiário, ele começa a avançar sobre as áreas dos pequenos produtores e ganhar mercado deles. Então, uma vez pressionados, o que essas famílias produtoras fazem? Elas vendem suas terras naquela região sul e partem para uma nova fronteira agrícola. Essa fronteira agrícola é a região sul, centro-oeste do Brasil, certo? Então, o modelo de ocupação da região sul começa a sofrer um esgarçamento, então passa a haver uma concentração de terra paulatina naquela região. O desenho original começa a se desfazer e um novo redesenho passa a se esboçar, o modelo da concentração de terra. Esse é o agronegócio no Brasil. Ele é altamente concentrador de terras e também de rendas, certo? Então, a questão da região 1 aí, a gente sabe que é a região sul. Essa aí é a história da região sul. Você poderia usar só essa daí para tentar acertar a resposta, mas mesmo assim ficaria entre a A e a B. Então tem que obrigatoriamente ler a região 2. O predomínio de latifúndios pecuaristas do tipo extensivo, a progressiva ocupação das áreas de cerrado nem preciso mais ler, áreas de cerrado, certo? Fala sobre a região do centro-oeste, porque não tem cerrado na região sudeste. Aliás, tem muito pouquinho, né, ali em Minas, mas não convém ao caso. Nessa questão, deixa eu ver, 26, a resposta é a alternativa A. Questão 27. Sobre a imigração alemã, aí marca uma data aí. O que não é correto? A. Radicou-se principalmente em Santa Catarina, no Vale do Itajaí e no Rio Grande do Sul, no Vale do Jacuí e Vale dos Sinos. Um aluno que vê uma questão como essa fica perdidamente incomodado porque ele pensa, caramba, como é que eu vou saber disso? Mas deixa eu adiantar a vocês. Tá certa essa questão, porque essa questão tá certa. Eu sempre gosto de trabalhar focando os vales, porque os vales são muito importantes quando a gente fala de ocupação, porque o vale envolve uma área de planície com o rio cortando aquela planície. E olha, a gente sabe que são áreas propensas para a ocupação. As pessoas elas se situam nas margens de rios, né, na grande margem do rio, porque ali você vai ter o quê? A sua demanda de água atendida. Então, quando a gente fala do cultivo de café, sabe-se que ele começou ali entre Rio e São Paulo, no Vale do Paraíba. O que é o Vale do Paraíba? É o Vale do Rio Paraíba do Sul, certo? E a mesma coisa se dá ali também na região sul do Brasil. As ocupações que vão acontecendo ali em costas e tudo mais, elas vão se dar ali ao longo ou nas proximidades de vales. Então, coloca aí o Vale do Itajaí, o Vale do Jacuí, o Vale dos Sinos, perfeita. Essa questão está correta.
alternativa. Temos que achar a incorreta. A B. Praticaram a policultura, introduziram no país os minifúndios ou pequenas propriedades. Nem vou repetir, nós já falamos tudo isso daqui. Olha C. São Leopoldo, Novo Hamburgo, Itajaí, Brusque, Joinville, Colatina e Santo Amaro são localidades em que se fixaram um grande número de alemães. O aluno pode pensar, poxa, eu sei que São Leopoldo, sim. Eu sei que Novo Hamburgo, sim. Poxa, Itajaí, já que o Ricardo confirmou que a A, que fala sobre o Vale do Itajaí, é correto, então eu suponho que sim. Joinville parece também um nome alemão. Mas Colatina, que fica no Espírito Santo, Santo Amaro, que fica em São Paulo, poxa, eu não sei, estou na dúvida. Então, deixa eu dar essa dica a vocês. Esse, na verdade, é um bizu, né? Eu percebi que nos últimos anos não houve um caso sequer que eu tenha observado, e olha que eu sempre estou visitando muitas questões, todo ano eu pesquiso uma grande gama de questões, até mesmo para atualizar a apostila, para preparar simulados, e eu não vi em nenhuma dessas questões nos últimos anos, que me vem à mente agora, nenhum modelo de alternativa para o aluno marcar que elenca ali uma série de itens corretos e chega em um único ali naquela mesma alternativa, coloca ali umzinho errado, que é a laranja podre, só para induzir o aluno ao erro. Esse tipo de coisa não tem acontecido. Não me lembro quando foi a última vez que aconteceu. Então, quando você pega uma sequência como essa daqui, que elenca vários itens corretos, né, e você fica ali em dúvida entre dois, três, até três, né, até três é um bom número, com relação ao elenco, né, será que está certo? Eu estou em dúvida entre nessas três aqui, eu acho que elas podem não ser tal. Nesse tipo de situação, o conveniente é vocês aceitarem como verdadeira a questão, certo? Porque, como eu disse a vocês, né, dificilmente o cara tem que ser muito bandido, né, o cara da banca lá, para fazer uma questão com um monte de itens corretos naquela alternativa, colocando ali um item falso ou dois misturados para induzir o aluno ao erro. Esse tipo de coisa não acontece, né? Mas perceba que o cara da banca aqui, ele pegou duas cidades fora da região sul do Brasil só para despertar a dúvida no aluno. Pegou uma cidade do Espírito Santo, pegou outra ali de São Paulo, certo? Mas ainda assim, né? Pensem o seguinte, italianos e alemães se concentraram enormemente na região sul, mas não apenas, né? A gente não estuda dizendo os alemães apenas se instalaram na região sul do Brasil. Não foi isso, mas eles se concentraram lá, certo? Então, podemos admitir como correta a alternativa C. Ainda estamos em busca da questão errada. Olha, na comunidade brasileira, especialmente no sulino, de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Como eu estou há muito tempo ouvindo a voz de vocês, eu quero ouvir a voz de alguém. Então, por favor, eu vou pedir, o que você pode me dizer sobre essa alternativa D? Tu acha que ela é bacana? Tu acha que ela é problemática? Adriele, o que tu acha, Adriele? Sei lá, professor. Tu acha que ela é legal ou tu acha que ela é problemática? Tá dizendo aí, ó, olha o que tá dizendo, hein, que se integraram muito facilmente, ou seja, a cultura deles, o modo de vida deles foi muito facilmente diluída entre o modo de vida das demais regiões brasileiras. Eles absorveram, eles se tornaram muito parecidos com o restante do Brasil. Tu acha que isso é verdade ou tu acha que eles são muito destacados? Assim, eles têm festividades muito originais, muito diferentes, festas típicas, alimentação? Eu acho que não é essa, não. Tu acha que essa D, então, não está correta? Não está, não. E você está certa, ela não está correta. Os alemães da região sul, os italianos também, né, criaram ali uma comunidade, né, que preservou até hoje as tradições europeias. Então, se difundiu, se misturou muito pouco com o restante da cultura do país, certo? A nossa cultura, perceba, Adriele, perceba, Gabriel, os outros alunos percebam, ela é muito misturada. Nós somos um povo de miscigenação. E essa miscigenação é também cultural. Na verdade, ela é mais notadamente cultural, né? Nós temos aqui cultura dos povos africanos, né? Quando a gente dança músicas como samba, como a gente frequenta religiões como o candomblé, a umbanda. Nós também temos assim, elementos muito de indígenas, quando a gente fala de topônimos como Pacaembu, Maracanã, mas quando você vai para a região sul,
né, você tem uma presença cultural muito forte europeia e poucas influências de povos africanos, povos indígenas, né? Então a Adriele está certa, né? Eles não se integraram facilmente à comunidade brasileira, eles permaneceram ali com as suas próprias culturas trazidas, né, importadas da Europa. Muito bem. Olha 28. Municípios como Gramado e São Leopoldo foram erguidos no Rio Grande do Sul pela ocupação. Poxa, falamos agora há pouco, né? São Leopoldo é um nome de origem alemã, portanto, alternativa 5. Aí está em número aí, tudo fora de ordem, mas é a 5. Olha a 29. Na segunda metade do século XIX, o Brasil recebeu um grande contingente migratório. Um dos grupos de imigrantes se destaca por ter participado da fundação de várias cidades, tais como, olha de novo aí, gente, Blumenau, Joinville, blá, blá, blá. Alemães, marca essa. 30. Assinale a alternativa que apresenta os 2 estados que mais receberam migrantes alemães no século XIX. Qual foram os 2 estados? Pensa assim, para vocês nunca esquecerem. Vocês não vão esquecer, porque essa é muito mole. Sempre mais ao sul, quando se fala de imigrantes alemães, e também até mesmo os italianos, mas principalmente os alemães, sempre mais ao sul. Quais são os 2 estados mais ao sul da região sul? Óbvio, né? Rio Grande do Sul, que está lá na pontinha, e acima dele Santa Catarina. Portanto, vocês podem marcar a alternativa C. 31. Pô, questão bem grande. Vamos tentar aqui passar rapidamente por ela. A história da imigração para as zonas cafeeiras de São Paulo começa no Segundo Reinado, mas tem maior impacto nos anos posteriores à proclamação da República. O incentivo à vinda de imigrantes passou por alguns ensaios e erros. Em 1847, Nicolau de Campos Vergueiro, antigo regente do Império e fazendeiro, cuja fortuna provinha em boa parte do comércio de importação de escravos, tentou uma primeira experiência. Perfeito. Essa primeira experiência foi o sistema de parceria, que não prosperou. Como razão para o fracasso desse sistema, pode-se destacar o quê? Deixa eu dizer a vocês, por que no começo, o Brasil, ali na primeira metade do século XIX, o Brasil começou a ocupar a região sul com imigrantes alemães? Depois de um tempo, houve uma paralisia na vinda de alemães. Por que aconteceu isso? Porque houve uma denúncia de que, lá na Alemanha, de que aqui no Brasil, os alemães estavam sendo tratados feitos escravos, né? E, de fato, era isso. Então, o que o governo alemão fez? Ele bloqueou o envio de imigrantes para o Brasil, até que se averiguasse isso. Durante esse período, o processo de colonização da região sul não poderia parar, e a coroa, então, fez um outro acordo com a Itália, para que enviasse para cá os imigrantes italianos, né? Então, houve aí na segunda metade do século XIX, houve uma interrupção na vinda dos alemães, e aí começou a chegada dos italianos. Isso justifica por que aconteceu, né, essa grande chegada desses 2 povos. Haveria de ser apenas alemães no início, o projeto original, né? Mas por conta desse empecilho aí, esse sistema de parceria, que na verdade tratava o alemão como um semi-escravo, fez com que se parasse a vinda de alemães e começasse a vir os italianos. Logo, é só você procurar a alternativa que melhor explica isso. Deixa eu ver se eu acho ela aqui rapidinho, para a gente não ficar lendo ponto por ponto. Não é, porque fala que o imigrante não estava adaptado ao trabalho na lavoura e tal. A impossibilidade de conveniência, não, na B, de convivência, né? A C, os colonos imigrantes não se adaptaram às novas condições de vida e ao clima do Brasil. Não, eles ficaram na região sul, que é muito parecida com o clima temperado lá na Europa. D, não era de interesse do governo imperial incentivar a vinda de... Não, estava querendo ocupar a região sul e estava incentivando a vida de imigrantes, a vinda para cá de imigrantes. E os colonos migrantes foram forçados a enfrentar um regime de semi-escravidão. Perfeito, fechou aí, a alternativa é. 32. A respeito da região centro-oeste do Brasil, assinale o que for correto. 1. A região centro-oeste é composta pelos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e também pelo Distrito Federal. Essa parece uma questão boba, e de fato ela é para a maioria de vocês, porque ela é muito fácil. Mas como eu disse a vocês, né, principalmente os alunos que pretendem fazer ESA, esse aqui é aquele tipo de questão que toca sobre o Estado brasileiro. Então, quando a gente... E está lá no edital da ESA. Quando a gente fala de Estado brasileiro, é de se supor que você conheça bem, né, as unidades da Federação, o Distrito Federal, as cidades do Distrito Federal, as
as cidades dos principais estados e tal, né? Isso é o Estado, e também a parte da governança, o sistema de governo, representatividade, a tripartição de poderes, essas coisas, isso é o Estado, ok? Então, é uma questão que toca sobre o Estado, a gente tem que ter uma boa compreensão do Estado brasileiro. Número 2, A1 está correta. 2, o Distrito Federal situa-se no estado de Goiás, perfeito, que é o menos populoso da região centro-oeste. Agora está dizendo que Goiás é o estado menos populoso da região centro-oeste. É ou não é? Olha aí que questão braba, hein? Vamos segurar essa daí, daqui a pouco eu falo. Olha a 4, a região centro-oeste tem o maior rebanho bovino do país e se destaca na agroindústria e no cultivo de algodão e soja. Perfeito, nem tem nem o que conversar, a 4 está correta. Então, ó, a 1 está correta, a 4 está correta e a 12 eu deixei em suspensão. A 8, o Distrito Federal, que é composto por Brasília e várias cidades satélites, tem no setor de serviços o destaque da sua força de trabalho, da qual a maior parte é centrada na administração pública. O aluno vai dizer, Ricardo, como é que eu vou saber disso, cara? Você tem que saber, porque Brasília foi uma cidade planejada, construída para ser a sede do governo. Então, o que mais tem em Brasília? Qual é a principal atividade econômica? Aquela que gera mais receita, mais circulação de renda. É o serviço de administração pública, né? É o Palácio do Planalto, que é a sede do governo executivo, os ministérios, né? Está lá na esplanada dos ministérios, você tem vários órgãos do governo, do judiciário, do legislativo, do executivo, então você tem que saber, né? É verdade, o Distrito Federal tem Brasília como a sua cidade principal, né? Mas também tem outras cidades ali no envolto, no entorno de Brasília, ok? E o setor de serviço, com destaque para a administração pública, né? É o principal. Também está correta. Olha a 16. A região centro-oeste situam-se 4 grandes chapadas. A Chapada dos Veadeiros, a Chapada dos Guimarães, a Chapada Diamantina e a Chapada do Araripe. Essas duas últimas, elas estão erradas, porque Diamantina e Araripe fica na região nordeste. Aí você fala, pô, Ricardo, mas tu falou pra gente aí que quando tem uma lista de itens ali, ó, os caras, né, não vão colocar ali, né, duas erradas para poder confundir a gente. Eu disse isso quando a lista é grande, né? Essa lista não é grande, perceba, só tem 4 chapadas que estão sendo citadas, a dos Veadeiros, a dos Guimarães, Diamantina e Araripe. Então, metade está errada e metade está certa, certo? Então, essa questão aí, ela nesse caso, nesse formato que eu acabei de colocar com vocês, né, para vocês, isso é muito praticado pelas bancas, né? Acontece do cara colocar ali, sim, metade de itens certos, metade de itens errados, para ver qual é a do aluno. Agora, quando o cara vai mais de 70% de itens corretos, dificilmente ele vai colocar ali 30% de itens errados só para dificultar a vida do aluno, dificilmente, né? Então, a gente volta lá para 2 que eu deixei vocês na dúvida. Na verdade, não. O estado de Goiás é o estado mais populoso da região do Centro-Oeste. O que é mais populoso? Que tem maior número de pessoas. São, se eu não me engano, 6 milhões de habitantes, né? Ele ganha ali por uma margem de 1 milhão do Mato Grosso, que seria o segundo, com 5 milhões de pessoas, certo? Mas eu sei que é difícil pegar isso, né? Mas vamos imaginar que esse tipo de questão não faça os moldes da ESA. Ela nunca vai cobrar isso para vocês, né? Quantos milhões de pessoas tem no estado tal. Vamos supor que nunca cobre, porque se cobrar, aí o bicho pega. Olha aqui, 33. Quanto à região centro-oeste do Brasil, é correto afirmar o quê? 1, é a mais extensa, menos populosa e menos povoada das regiões brasileiras. Nem precisava ler o restante, porque a gente sabe que a mais extensa é a região norte, então a 1 está errada. 2, é formada por 4 unidades, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Perfeito, perfeito. 4 unidades federativas e Distrito Federal, que também é uma unidade. A 4, sua principal atividade econômica é a pecuária extensiva. A gente pode forçar a mão e assumir que a pecuária extensiva é sim a principal atividade, ou estaria entre as principais atividades. A 8, o grande polo econômico de industrialização de carne de couro dessa região é Goiânia. Goiânia seria o polo de industrialização de carne de couro
Sim. Ué, gente. Você não tá no show? O que houve? A gente teve que. A gente saiu. Não, a gente saiu porque travou. Aí agora o que você tava perguntando agora? Travou tudo aí, a gente saiu lá. A pessoa até saiu. Não sei. Ele ainda tá na 32. 30, é questão 32. Ainda, não, tá na 32, são 53, eu acho. Tá. Tem muita questão. Quê? Vê se ele volta. Tá. Oi? Ah, não. Eu acho que foi a internet dele, não foi, não? Só tava eu, Gabriel e o João, o restante tinha saído já. Tá. Tadinho. Tadinho, ele deve estar falando sozinho. Eu fiquei quanto tempo fora? Tadinho. Professor, o senhor estava falando 32, aí ficou mudo de um tempão. Aí o senhor saiu, a gente saiu, entrou, o senhor saiu. Na 32? Uhum. Tá, pode ser. Pode ser. Eu vou então só ver mais algumas questões com ele, mais umas 4, 5 questões no máximo. Eu acho que umas questões para poder comentar. E aí as outras eu posso depois então encerrar mandando um gabarito para eles. Tá, vou lá falar com eles. Vou continuar com eles aqui. Tá bom. Voltando então, Adriele, voltando então, Gabriel. Poxa, eu pensei que. Então nós paramos na 32. Deixa eu só então ver como é que ficou isso, porque eu falei muita coisa depois disso. Minha nossa. Deixa eu ver aqui. Bom. Saiu aqui da folha. Então, vocês me disseram que eu parei na 32. Vamos lá, vamos lá. Ô, Adriele, você vai prestar ESA também? Não. O Gabriel, você vai prestar ESA? Não. Gabriel? Gabriel? Não, não vou, não. Ah, perfeito. Então, tem 2 alunos aqui para vestibular, né?
Então, vocês me disseram que eu parei na 32. Então, eu falei muita coisa depois disso, porque eu já estava, deixa eu ver aqui, já estava muito longe. Mas vamos lá, eu vou então passar com vocês umas questões que eu julgo principais, né? Deixa eu ver então essa daqui, ó. Vocês querem que eu comente essa daqui da UFRJ? Sim. Vamos para essa daqui. Já que vocês são de pré-vestibular, talvez seja interessante. Ó, fala sobre aí a organização agrária da região Centro-Oeste. Então, percebam que tem que saber, né, como é que é a organização agrária da região Centro-Oeste. Olha que prova aí para a gente. Alternativa A. Predomina o minifúndio de área abaixo de 5 hectares, representando um dos grandes problemas da posse da terra. Predomina o minifúndio. Ô, Adriele, eu gostei muito da sua expertise. Eu acho que você vai matar essa questão. Tu acha que essa aí é a questão correta? Ela representa realmente uma característica do espaço agrário lá do Centro-Oeste? Ou tu acha que não tem nada a ver? Do Centro-Oeste, acho que não. Por quê? Sei lá, porque a gente tinha falado do Sul, né? Aí tava falando sobre... Não, o Sul é que tem minifúndio, né? Peraí. Isso. É isso mesmo. Até agora você estava certa. Eu confundi, porque eu não sei, professor, que a gente estava falando do Sul, mas aí Centro-Oeste já mudou a região. Então, aí o Centro-Oeste já mudou. Tu acha que o Centro-Oeste é a mesma coisa do Sul? Acho que não. Então, a estrutura fundiária do Centro-Oeste é diferente? É bem diferente. No Centro-Oeste predomina um latifúndio. Aí está dizendo que predomina o minifúndio. E, poxa, perceba, né? Se o minifúndio predominasse na região Centro-Oeste, você não teria problema de distribuição de terra. O problema da distribuição de terra, ou seja, a concentração de terra, ela é derivada do latifúndio, da formação de latifúndio. Então, a A é uma mentira. A gente vai para B. Encontramos elevados índices de área de lavoura ocupando terras não cultivadas numas das proporções mais baixas do país. Olha como é que a UFRJ, ela gosta de dourar a pílula, né? Coloca um texto muito bonito, uma frase muito bonita e às vezes até de difícil compreensão para embolar o aluno, mas é fácil de traduzir isso aqui. É só ir com calma, ó. Encontramos, tô relendo a questão, a alternativa. Encontramos elevados índices de área de lavoura, até aí, deu para perceber, né? Temos muitas áreas de lavoura, ok. Ocupando terras não cultivadas. Olha só o contrassenso. Temos muitas áreas de lavoura. O que são áreas de lavouras? Áreas em que tem lavoura, ou seja, área em que tem plantação. Essas plantações estão ocupando áreas não cultivadas. Como é que pode uma plantação ocupar uma área não cultivada, ou seja, uma área que não é plantada? Uma plantação ocupa uma área não plantada. É um contrassenso. É só para deixar o aluno dando aquele bug, lendo e relendo a questão até entender e, obviamente, né, perder tempo e deixar outras questões em branco. Isso elimina o candidato da corrida. Olha, C. Desenvolve-se um sistema agrícola que concentra no mesmo espaço culturas especializadas em extensas propriedades. Olha de novo, vou ler novamente. Desenvolve-se um sistema agrícola que concentra no mesmo espaço, culturas especializadas em extensas propriedades. Gabriel, o que tu entendeu dessa daí, Gabriel? Deixa eu provocar você um pouco. O que você entendeu dessa questão aí, meu amigo Gabriel? Bom, eu não entendi muito bem, não. Pode explicar de novo? Eu gosto do Gabriel, rapaz. Gostei do Gabriel de graça, porque é um rapaz de poucas palavras e sincero. Né? Então, Gabriel, o que a gente sabe? A gente sabe que no Brasil existem algumas culturas alimentares que elas predominam, né, no Brasil porque ocupam muitas áreas. São monoculturas, elas predominam latifúndios. Os latifúndios monocultores, eles são, no Brasil, os que tem, né, eles são baseados em só alguns itens agrícolas. Você não tem, por exemplo, no Brasil, o latifúndio monocultor de arroz, porque arroz é um alimento comum. Latifúndio monocultor de feijão. Não, essas áreas, essas cultivos agrícolas são plantados em áreas pequenas, em minifúndios, né, predominantemente. Os latifúndios do Brasil estão voltados para o cultivo de soja, de café, de cana-de-açúcar, de laranja. Aí, olha o que essa C está dizendo. É uma questão para ser difícil mesmo, né? Você está falando de UERJ. A UERJ é uma banca difícil, quando ela desenvolvia questões. Agora está nas costas do Enem. Olha lá, vou reler novamente o que ela está tentando dizer na C.
desenvolve-se um sistema agrícola que concentra no mesmo espaço culturas especializadas em extensas propriedades. Então, está dizendo que no mesmo espaço, imagine ali, você tem no mesmo espaço, esse mesmo espaço pode ser uma mesma propriedade rural, culturas que são especializadas, ou seja, culturas voltadas para extensas propriedades. Então, você tem num grande latifúndio, nesse mesmo latifúndio, você vai ter ali o cultivo de soja, que é um cultivo especializado em grandes propriedades, cultivo de café, que é um cultivo especializado em grandes propriedades, cultivo de cana-de-açúcar, que é um cultivo especializado em grandes propriedades. Será que a gente tem isso? Ou será que nas áreas onde domina a soja, você não tem espaço ali para inserção de algodão, né, de pecuária e outras? Essas grandes monoculturas, elas dominam absoluta o espaço do latifúndio, ou elas dividem espaços com outras culturas especializadas em concentrar espaço para si próprios? O que tu acha? Tentei traduzir para você, Gabriel. O que tu acha? Tu acha que essas monoculturas dividem seu espaço, ou elas no Brasil estão muito concentradas de modo a não dividir o seu espaço com outras culturas? Bom, eu acho que pode dividir. Pode dividir? Você concorda com o nosso amigo Gabriel, Adriele? Não, eu acho que não. Então, criamos uma polêmica aqui. Eu vou ter que desempatar. A nossa amiga Adriele, sinto dizer, Gabriel, ela está correta, cara. Né? Essas agriculturas, esses tipos de cultura agrícola, né, especializados em concentrar grandes áreas para o seu cultivo, elas não dividem o seu espaço. Né? Por isso que a gente fala que a soja, ela predomina ali a área do cerrado. Né? E é verdade. E aí, quando você passa para um segundo lugar, você vai encontrar em outras propriedades a cana-de-açúcar, que começa a aparecer agora. Aí você passa para um outro conjunto de propriedades, para um outro espaço, você encontra ali o algodão. Né? Então, são latifúndios concentrados numa única monocultura. Eles não dividem seus espaços. Você não tem uma agricultura, né, que compartilha ali algodão com soja, com café, com cana-de-açúcar, não. Né? Elas são bem... eu esqueci um termo que se dá, né? Mas nesse sentido aqui, elas são exclusivas de dadas áreas. Então, até agora, nós só lemos questões erradas, alternativas erradas. Olha, D, é alta proporção de estabelecimentos com mais de 10 mil hectares, onde dominam principalmente atividades pecuárias. Fechou, essa daí. Né? Ou seja, grandes propriedades de terra, grandes latifúndios, é o que a questão está dizendo. Onde predominam o quê? Atividades pecuárias. Sim, nós acabamos de ver uma questão lá atrás, eu não sei se a gente ainda estava no ar, ou se vocês já tinham, né, sido banidos da gravação aqui. A gente viu que a principal atividade da agropecuária, né, uma das principais, é a pecuária. Aí está dizendo que predomina principalmente a pecuária. Mas tudo bem, não tem importância. Sabe por que eu digo para vocês que não tem importância? Porque na última aula que nós tivemos sobre agroindústria, se vocês pegaram ali bem o que nós debatemos na aula, foi verificado o seguinte, que no Brasil nós temos mais áreas de pecuária do que área de lavoura. Tem mais área para pastagem sendo usada para pastagem de gado do que para cultivo de alimento. Então, se você observar em termos de área ocupada na região do Cerrado, você tem mais áreas ocupadas pela pecuária do que para o cultivo de soja, por exemplo. Embora o cultivo de soja seja também terrível, né, seja bem expansivo. Ok? Então, achamos aqui a resposta correta, que é a alternativa D. Certo? Aí deixa eu só, então, só para desencargos de consciência. Olha como é que a E tem que estar errada, já que nós determinamos que a D é a correta. Olha a E. Nota-se grande diferença na estrutura fundiária, havendo um equilíbrio na área ocupada pelos médios e pequenos proprietários. Não existe equilíbrio, existe uma discrepância, um desequilíbrio, existe maior área de latifúndio, né, e menores áreas de minifúndios, certo? Aí a gente pula mais algumas aqui, vamos lá, deixa eu pular aqui algumas bastantes. Posso ver essa daqui com vocês, porque é uma questão da FUVEST, mas deixa eu ver... olha aqui, FUVEST. Eu sempre pego as questões mais difíceis, de bancas mais difíceis, que eu acho que são mais proveitosas. Olha aqui. A expansão cafeeira no estado de São Paulo atingiu, por volta de 1900, pontos distantes a mais de 400 quilômetros do Porto de Santos. Esta interiorização tornou-se possível por quê? Por que ela foi possível? Alternativa A. O clima tropical de altitude favoreceu o plantio de café. Aí está dizendo que esse fator de relevo e clima foi que determinou o fato do café ter ido mais para o interior. Não foi isso. Olha, B, o crescimento da demanda internacional permitiu o aumento da produção. Tá, tudo bem.
o crescimento da demanda realmente aconteceu. E no Brasil plantou-se cada vez mais café, mas a questão foi isso que determinou a ida cada vez mais para o interior? Eu não fico convencido se essa questão, se essa alternativa preenche as lacunas necessárias. Olha, o Porto de Santos foi aparelhado para exportar grandes volumes de carga. Isso também aconteceu, né? O Porto de Santos foi cada vez mais aparelhado, já que a produção de café aumentou. Mas, novamente, eu digo a vocês, eu ainda não estou convencido que esse foi o fator que determinou a ida do café cada vez mais para o interior. Não é a ida, né? É o seu espalhamento em direção ao interior. Olha, a produção pode ser transportada por ferrovias. Aí nós chegamos à questão correta. O que permitiu ao café ir ser produzido cada vez mais no interior de São Paulo foi justamente a construção da linha férrea. A infraestrutura foi determinante para o aumento da produção. Eu só posso produzir cada vez mais para o interior a partir do momento que eu tenha meios de escoar a mercadoria. E o meio de escoação do café do interior de São Paulo foi as ferrovias, que iam desembocar diretamente na ferrovia de Santos, no Porto de Santos, certo? Aí vamos pular aqui a 40, então. Deixa eu ver aqui mais uma difícil que eu posso comentar. Tem várias aqui difíceis. Tal. Deixa eu ver aqui a 48. Uma das fronteiras mais movimentadas do Brasil, cujo marco divisório é a Ponte da Amizade, passando sobre o Rio Paraná, separa o país Essa Ponte da Amizade liga Brasil ao Paraguai. Então, a resposta aqui seria D. Ela nem é difícil, é uma questão fácil, mas eu só parei aqui porque eu queria mudar um pouco o tema, que a gente só falou muito sobre formação do território. Deixa eu só pegar, então, as últimas aqui. Aqui. Vou ler só agora as duas últimas com vocês, porque elas mudam bastante o tema. Olha aqui a 52. Um grupo de estudantes residentes na cidade do Rio Branco, Acre, partiu em uma viagem de férias para Fernando de Noronha, Pernambuco. No entanto, a viagem de avião foi relativamente desgastante, pois contou com 2 escalas de uma duração de 14 horas e 30 minutos. Considerando que os viajantes saíram de Rio Branco às 6 horas da manhã, a hora local de desembarque no destino final foi qual? Agora, o que eu vou fazer? Vou deixar Adriele e Gabriel pensarem aí uns 20 segundos para me apresentarem uma resposta. Reflitam aí e me digam a resposta. 20 segundos. Sim? Sim? Não, eu já estou fechando com eles agora, Tamires. Eu estou na 52 e fecho na 53. Ó. Tá ok? Na semana que vem são outras listas. É outra lista. Nada, estou fechando já. Fica tranquilo aí. Voltamos para Gabriel e para Adriele. Já tem uma resposta vocês dois? Adriele, Gabriel? Professor, eles estão no mesmo fuso? É o mesmo fuso, não, né? Tem diferença. Então, essa que é a questão. É a diferença de fuso. Uhum. Porque se você... Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exercício mental só pegando o horário deixa eu ver aqui, considerando se os viajantes saíram do Rio Branco às 6 horas da manhã. Tá, então vamos pegar só a hora da partida e vamos pegar aqui esse horário que eu marquei para vocês aí, 14 horas e 30 minutos, que é o tempo da viagem. Então, se você joga o tempo da viagem em cima do horário de partida, do local de partida, do horário do local de partida, o que você vai ter? 6 mais 14, 30. 6 mais 14 e 30 dá o quê? Dá 20 horas e 30 minutos, ou seja, 8 e 30 da noite. Só que você tem que fazer agora o cálculo se seriam 8 horas e 30 lá no Acre, de onde eles partiram. Só que eles partiram para onde? Eles partiram para Fernando de Noronha, que fica em outro fuso horário. Fernando de Noronha fica no primeiro fuso brasileiro. E o Acre fica no quarto fuso brasileiro. O primeiro fuso brasileiro fica 3 horas adiantado em relação ao quarto fuso brasileiro. Essa é a ideia. Então, você tem que fazer o quê? Se fica 3 horas adiantado, tu pega aquelas 20 horas e 30 minutos, que seria lá no Acre, e você atrasa 3 horas, para saber que horas seria em Fernando de Noronha quando você lá chegasse. Então, sua resposta é... Pode falar.
5h30. 5h30 da tarde, é isso aí. A Adriele já tá dando uma goleada no Gabriel. O Gabriel tá muito devagar. Ele tá sendo muito cavalheiro. Gabriel, essa daí é para você, hein? Essa daqui é para você, se você ainda estiver conosco. Ó, sobre a grande nação brasileira e sua distribuição pelo território, a assinale é incorreta. No Sul, alternativa A, hein? Bem como no Sudeste, brancos representam a grande maioria. Gabriel, falso ou verdadeira essa daí? Não é a grande maioria os brancos. Os brancos não são a grande maioria, tá aqui dizendo o nosso amigo Gabriel. O que você acha, Adriele? Eu também acho. Concordo com ele. Concorda com o nosso amigo. Ó, perceba aí, ó, no Sul e no Sudeste. No Sul, se eu falasse só no Sul, vocês diriam que a questão é verdadeira, porque os brancos são a maioria no Sul, não é isso? Diria. Mas aí quando misturou o Sudeste, aí ficou na dúvida. Sim. Então, beleza. Então, vamos deixar essa aqui pendurada. B. Pardos são a maioria esmagadora no norte do país. O que você acha, Adriele? Você que é uma moça esperta, que saca tudo aí das questões do norte do país. Acho que não. Não? Não, acho que não. O que você acha, Gabriel? Você que é um cara também esperto aqui, um playboy da Zona Oeste Carioca e tal. O que tu acha aí? Eu concordo com ela também. Também acho que não? Pois então, vamos lá. Vou para C, então. Então, você acha que está errado, né? Então, a gente continua em busca Não, então, se vocês acham que não, então essa aí é a questão que deveria ser marcada, né? Porque a questão, ela pede a incorreta. Mas só que vocês também disseram que não sabe que a A poderia ser incorreta, né? Então, para vocês está tudo incorreto, na verdade. Ó, vamos lá. Eu vou ter que começar então analisando. Ó, no Sul, sim, é verdade. A maioria esmagadora, 80% da população do Sul do Brasil é de brancos. Quando você vem para o Sudeste, esse percentual diminui um pouco, mas ainda continua sendo a maioria. 55% da população do Sudeste é de brancos. Né? Você teve um predomínio de brancos na região do Sudeste, se você compara com os pretos, que vem ser... A gente chama de preto mesmo, porque o IBGE classifica as pessoas por cor. Então é branco, preto, pardo, que também é a cor trigueira, a cor do bronze, né? A cor amarronzada, amarelo, e o indígena é o único que não é chamado pelo cor, mas pela etnia. Né? Mas então vamos lá, na região Sudeste e na região Sul, de fato, os brancos são a maioria. Então nós sabemos que a A está correta. Olha, B, pardos são a maioria esmagadora no norte do país. A gente sabe que o norte do país foi a região que mais conseguiu preservar os índios que foram destruídos, destroçados na região Nordeste, na região Sudeste, ok? E na própria região Centro-Oeste também. Então, onde os índios foram mais preservados, a sua cultura, as suas tribos no Brasil, é a região Norte. Na região Norte é onde você teve o maior grau de miscigenação de índios com brancos e também com negros, com pretos. Então, os pardos da região Norte, eles realmente são a maioria e eles derivam dessa mistura de índios com brancos e pretos. Fechada essa daí, tá correta. Olha C, o maior percentual de pretos se encontra no Nordeste. O maior percentual de pretos. Aí o que você tem que pensar? Pô, qual é a origem do Nordeste, de ocupação? Pô, sei que foi baseada lá nas plantations, né, que são aquelas áreas monoculturas que usavam mão de obra escrava, então tinha bastante pretos realmente trazido para o Brasil. Só que aí, a questão não está dizendo que eles são o percentual predominante. Não está dizendo que se você pega todas as regiões do Brasil, então vamos supor que lá na região sul, a população preta ela corresponda a 3,5%. Quando você olha na região centro-oeste, a população corresponde ali a 5%. Quando você olha no sudeste, a população corresponde ali a 8,5%. Quando você vai para o nordeste, esse percentual é maior do que em todas as outras regiões do Brasil. Isso é o que a questão está dizendo. E, de fato, a questão está dizendo uma verdade. No Brasil, onde você tem o maior percentual de população afrodescendente, né, é na região Nordeste. Isso mostra como a economia do Nordeste se desenvolveu com base na escravidão, né, na escravocracia, é uma palavra que eu queria lembrar, né, difícil de pronunciar, muito pouco usual, né, mas esse é o fato. Pega sempre isso, pessoal, sempre associa com a colonização. Olha, D, a participação de brancos é pouco expressiva no Centro-Oeste, Norte e Nordeste.
nós temos poucos brancos no centro-oeste, no norte, no nordeste. É o que está dizendo a D. E o que está dizendo é, os indígenas são um grupo muito minoritário, assim como os amarelos, e se somados correspondem a pouco mais de 5% da população. Se você soma indígenas e amarelos no Brasil, eles correspondem a 1,6%, e não chegam a mais de 5%, então está errado, né? Essa é a questão errada. Logo, o que você entende? Que a D também está correta, ou seja, a participação de brancos é pouco expressiva. Onde? No centro-oeste, no norte, no norte. Mas era para ser assim, porque, afinal de contas, olha o que está dizendo na letra A. Foi o que eu disse no começo, ó, no sul, bem como no sudeste. Brancos representam a grande maioria. Óbvio, eu destaquei 2 regiões. Agora, olha as 3 regiões onde os brancos não são a grande maioria. É na letra D. A participação de brancos é pouco expressiva onde? No centro-oeste, no norte, no nordeste. Pegaram a ideia? Então, ele marca aqui a E como a incorreta e é aquela que a questão está justamente querendo dizer para nós. Certo? Então, pessoal, eu vou mandar para vocês. Deixa eu só voltar aqui, só para me despedir, para a apresentação. Então, estou de volta. Eu vou mandar para vocês, vou mandar para a dona chefa aí o gabarito, aí vocês podem verificar as outras questões que ficaram sem resolução, ok? Gabriel, fechou? Adélia, está tranquilo aí? Sim, professor. Então, eu espero que vocês tenham contribuído para poder tirar a dúvida de vocês. Na próxima aula, se der, a gente interage ainda mais, né? Cria uma forma para ver se vocês interagem ainda mais conosco, os outros alunos também que entraram no começo, não permaneceram, certo? E qualquer coisa a gente vai trocando figurinha ainda. Tá ok, pessoal? Tá bom. Foi um prazer ver vocês. Dona chefa? Fechamos. Perfeito. Grande abraço, dona chefa. Até semana eu tô com meu computador 0 bala aqui, mandando ver. Tchau, tchau. Tchau.